Olá, alunos! Nesse vídeo vamos começar a falar sobre análise textual para tradução. A fonte do nosso estudo vai ser o livro Análise Textual em Tradução, Bases Teóricas, Métodos e Aplicação Didática, da teórica alemã Christiane Nord, que vai estar disponibilizado na plataforma. Antes de entrar na tradução, o primeiro passo que o tradutor precisa dar é a análise textual, completa, sim, de forma abrangente. Não apenas para garantir a compreensão e interpretação correta do texto. Sim, a compreensão e a interpretação são, sim, fatores indispensáveis no processo tradutor, mas tem outros fatores em jogo no processo de análise textual. Isso é o que a gente vai ver nessa aula e nas próximas aulas também. Então, entre os fatores linguísticos e extralinguísticos, intratextuais e extratextuais, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. Nesse processo de análise textual, o tradutor vai formar um alicerce para a tomada de decisão ao longo da tradução. E o resultado da análise textual vai ser uma referência para o tradutor ao longo de todo o trabalho de construção do texto-alvo. O que a gente vai ver então é uma abordagem funcionalista da tradução, com base nas teorias de Christiane Nord. O primeiro que a gente precisa ter em conta é que um texto original pode existir fora da sua situação original. Sim, ele pode ser usado em novas situações, inclusive com uma nova função textual. Por exemplo, um livro infantil pode ser usado numa aula de língua portuguesa. Sim, quando esse autor escreveu esse livro infantil, ele não tinha uma intenção didática. Essa não era a situação, não era a função textual original do texto. Mas esse texto recebe uma nova função, uma função didática. Sim? E a tradução é isso. É uma dessas novas situações em que um texto pode se inserir. E o que vai determinar os métodos e as estratégias de tradução é a função adotada pelo texto-alvo num determinado encargo de tradução, sim? Não é a função daquele texto original que vai nortear o nosso trabalho. O que vai nortear o nosso trabalho é a função, a nova situação adotada pelo texto-alvo, determinada pelo encargo de tradução. A gente pode dizer então que o escopo do texto-alvo define o processo de tradução. Então, nessa abordagem funcionalista, o tradutor tem que analisar os elementos e características do conteúdo, os elementos e características da estrutura e, tendo em conta a finalidade da tradução, sim, o escopo do texto-alvo, ele vai poder escolher as estratégias e ele vai poder tomar as decisões adequadas para um determinado encargo de tradução. Sim, a gente vai falar mais adiante sobre o encargo de tradução, sim, mas a gente pode começar a pensar no encargo como uma peça central do nosso trabalho. Sim, ele tem que conter a maior quantidade de informação possível sobre o escopo do texto-alvo, sobre essa situação nova de comunicação em que o texto vai se inserir. Pode ser o tempo, o lugar de recepção, o meio onde o texto vai ser publicado e, muito importante, o público-alvo. Qual é o contexto sociocultural do público-alvo, quais são as expectativas que ele tem do texto, etc. Então, quanto mais informação o tradutor tiver no encargo, mais fácil vai ser formular as estratégias de tradução. E o tradutor pode, inclusive, para isso, pedir mais informação para o iniciador. Vamos ver então os elementos do processo de tradução que devem ser tidos em conta para poder configurar tanto a situação do texto-fonte quanto o escopo do texto-alvo. A gente tem
um produtor do texto-fonte, sim, que é aquele que produz o texto. Temos um emissor do texto-fonte, que é aquele que emite, que veicula o texto. Muitas vezes o produtor e o emissor podem ser a mesma pessoa, sim? E nós vamos chamar de autores, sim? A gente tem autores como primeiro elemento do processo de tradução, que é quem gera o texto-fonte. Esse texto-fonte está escrito numa língua-fonte e que tem um receptor, um destinatário, inserido nesse contexto-fonte. Depois, a gente tem um iniciador, sim? Um cliente ou iniciador, que contrata um tradutor porque ele precisa de um texto-alvo, numa língua-alvo, e que chegue a um destinatário que está inserido nesse contexto-alvo. Se nós tivermos informação suficiente sobre esses elementos do processo de tradução, nós vamos poder configurar o escopo do texto-alvo. O papel do iniciador é fundamental no processo de tradução, porque é ele que começa o processo e é ele que determina como esse processo vai acontecer. O iniciador precisa desse instrumento de comunicação, que é o texto-alvo, para um propósito específico. E é esse propósito, é essa finalidade que vai determinar os requisitos da tradução. E esses requisitos são nada mais e nada menos que o encargo de tradução. A gente pode chamar de encargo de tradução, encomenda de tradução, pedido de tradução, sim? E são aquelas instruções de tradução que definem a situação-alvo e que nós também podemos chamar de escopo de tradução. Como os iniciadores não são especialistas em tradução, muitas vezes o encargo não é muito específico. Então, cabe ao tradutor, como especialista, como profissional, pegar toda essa informação dada pelo iniciador sobre o propósito do texto-alvo e definir ele mesmo o escopo da tradução. E como eu disse antes, ele pode pedir mais informação para o iniciador. O papel do tradutor. É claro que o tradutor tem uma posição central no processo de tradução. Embora o tradutor não forme parte do grupo dos destinatários do texto-fonte, ele pode sim ser considerado um receptor momentâneo. Mas ele é um receptor especial, porque ele não analisa o texto pelo seu propósito verdadeiro. Ou seja, ele não analisa o texto para se informar, ou para se divertir, ou para receber instruções sobre como montar um aparelho. Sim, ele não tem um interesse pessoal pelo conteúdo do texto. Mas sim, ele lê o texto do ponto de vista do emissor e também do destinatário da situação-alvo. Então, o tradutor faz uma leitura com o olhar do outro. E essa leitura vai ser crítica e com uma compreensão abrangente sobre todos os aspectos do texto, apontando para a tradução. E como estudantes de tradução, a gente precisa se empenhar em desenvolver esse olhar de tradutor, que é um olhar profissional sobre o texto. E esse olhar profissional do tradutor está determinado pelas competências profissionais que ele tem. A gente vai ver isso mais adiante, mais detalhadamente. Por um lado, o tradutor tem uma competência bicultural, sim, ele domina a cultura fonte e a cultura alvo e as suas línguas. E isso permite que ele faça uma correta adequação do texto-alvo para o público-alvo. Ele possui também competências de transferência, que incluem a recepção e a produção do texto. E ele possui competências sobre as ferramentas de tradução. Mais adiante a gente vai ver mais sobre as competências tradutórias.
No próximo vídeo, nós vamos continuar a exposição sobre análise textual para tradução. Leiam o material disponível na plataforma e realizem todas as suas consultas no fórum.